Muito bem, nós não podemos esquecer, ao analisar este fenômeno, como aliás muitos outros do presente estado de coisas, que nós estamos lidando, vamos dizer, com duas linguagens totalmente heterogêneas e incompatíveis, que refletem duas concepções de mundo, duas vivências, dois imaginários completamente diferentes. Um é o imaginário geral das democracias ocidentais, que é lei e ordem, direitos humanos, a democracia, etc, etc, etc. E o outro é o vocabulário imaginário do movimento revolucionário. Ora, o movimento revolucionário é maciçamente composto de psicopatas. Isso é um fato já devidamente estabelecido. E a diferença entre o psicopata e a pessoa comum é o seguinte: o psicopata não tem sentimentos morais, mas sabe imitá-los. Isso aí foi revelado em várias experiências, nas quais você se exibiu cenas tocantes para os pacientes e fazia o scan do cérebro, né? E nas pessoas comuns, as cenas tocantes ativavam as áreas emocionais do cérebro. Nos psicopatas, ativavam as áreas linguísticas. Isso quer dizer que, enquanto a pessoa comum estava participando de uma emoção, o psicopata estava aprendendo uma linguagem. Daí a sua capacidade de imitar as emoções das pessoas normais. Ora, quando você vê em debates públicos esse pessoal todo usando o mesmo vocabulário nosso, a democracia, os direitos humanos, lei e ordem, etc, etc, para fazer exatamente o contrário, nós entendemos do que se trata. Quer dizer, nós estamos expressando o que nós realmente vimos, o que nós realmente sentimos, e eles estão apenas mimetizando e parasitando uma linguagem para manipular as pessoas. Então, é claro que as pessoas que estão promovendo agora esta mudança, impedindo, portanto, a punição de milhares de culpados, sabem perfeitamente o que estão fazendo. Mas acontece que elas não participam do nosso sentimento com relação à lei, ordem, constituição, direitos, etc, etc. Elas têm um outro código. E o código é o seguinte: só existe uma regra: aumentar o poder da sua facção por todos os meios possíveis e imagináveis. Pode ser em nome de uma utopia futura, de qualquer outra coisa, não interessa, isso é tudo um discurso pretextual. Se o sujeito promete, por exemplo, eu vou instaurar aqui o reino da igualdade, eu vou instaurar a felicidade universal, etc, etc. Bom, pode ser que ele faça isso, pode ser que não faça, mas o fato é que, para fazer, ele precisará primeiro concentrar todo o poder nas suas mãos. E esse, então, é o objetivo permanente. Os pretextos mudam. Né? Por exemplo, hoje em dia, o movimento comunista promete até a liberdade sexual, coisa que em 1920 ele prometia acabar com isso. Tá certo? Então, as promessas mudam, tá certo? Mas a substância do discurso é sempre o seguinte: tudo é pretexto para aumentar o poder. Ora, como nós sabemos que inúmeros desses políticos da esquerda estão metidos em esquema de corrupção e sujos até a goela, tá certo? É preciso, de qualquer maneira, afirmar o direito deles fazerem o que eles querem. Ou seja, afirmar a onipotência de pessoas que estão acima do julgamento humano. Né? E é exatamente isso que estão fazendo de novo. Claro que eles podem usar o mesmo vocabulário jurídico que você, Bia, usa, eles podem usar igualzinho, que sabem imitá-lo. Agora, por trás desse vocabulário, não existe uma percepção real que seja idêntica à sua ou à nossa. Quer dizer, quando nós falamos em Constituição, nós estamos falando esses termos de maneira cheia, correspondente a fatos, a realidades, etc, etc. Para eles é apenas um jogo linguístico. Tanto que podem mudar de discurso a qualquer momento. Isso não é problema para eles. Então, vamos parar de fazer de conta que nós estamos lidando com pessoas normais. Nós não estamos. Nós estamos realmente lidando com psicopatas perigosos, desprovidos de qualquer consciência moral. Para mim, pouco me interessa se o nego é senador, presidente da República, juiz do STF, comandante das Forças Armadas. Psicopata é psicopata, e é preciso tomar cuidado com o nego, tá entendendo? E assim, jamais acreditar, jamais discutir as coisas nos termos que eles propõem, porque esses termos são sempre miméticos, é sempre um teatrinho.
E nesse teatrinho, eles têm uma habilidade extraordinária. Você veja, um psicopata imita uma emoção humana com um realismo e um impacto maior do que a cena real. Você está entendendo? Por exemplo, quando eles se fazem de vítimas, né, ninguém se faz de vítima com a eficiência teatral deles. Eles estão lá estrangulando um sujeito e eles mesmo gritando: ai, pobre de mim, coitadinho, estou sofrendo. Eles fazem isso com uma intensidade que a pessoa normal não tem. Todo sujeito normal tem um certo comedimento ao expressar as suas emoções, uma certa timidez. Isso é normal no ser humano. O psicopata não tem. Ele vai graduar a expressão de acordo com a necessidade prática dele do momento. E justamente o controle, veja, numa pessoa normal, emoção é emoção. No psicopata, a emoção é um componente de uma máquina intelectual. Tá certo? É um controle tecnológico quando ele tem da coisa. Então, é evidente que eles sempre conseguem ser mais persuasivos, né? Quer dizer, você se der uma martelada no dedo e você gritar, você será menos persuasiva do que um desses camaradas se fazendo de coitadinho porque está sendo preso por um crime que ele cometeu. Outro dia eu não vi na televisão um grupo evangélico metido aí em tráfico de drogas. Eles foram presos, então eles estavam lá na delegacia orando. Meu pai, me tira dessa, etc. E faziam isso assim, com vamos dizer, um realismo incrível. Parecia que era uma mãe rezando para Deus salvar o filhinho dela que estava morrendo. Quer dizer, o bandido rezando para não ser preso pelo crime que ele sabe que cometeu. E orando com aquele realismo, com aquela verossimilhança teatral incrível. Então, aquilo é uma lição para todo mundo. Esse pessoal, quando você vê o Lula discursando, e ele diz que ele é o homem mais honesto do país, ele diz isso num tom de sinceridade que é um negócio impressionante. Só que é uma sinceridade estudada, porque ele faz isso e no momento seguinte ele está se gabando de ser o espertalhão que enganou todo mundo. Então, para mim, chega de discutir isso nos termos que esse pessoal propõe. Nós temos que instituir, é o desrespeito militante sistemático. Né? Nós temos que tratar as pessoas pelo que elas são, e não pela vestimenta oficial que elas envergam. Tratar pela vestimenta oficial é um dos ritos da democracia. Tá certo? Só que se nós permitirmos que esse rito da democracia seja usado como script teatral para favorecer bandidos, os trouxas somos nós. Tá? Então, coisas que o pessoal vier para a gente querendo tratamento de excelência, não sei o que, você tem excelência é uma pinóia, você não vale o que você come, tá entendendo? Começar a tratar as pessoas assim, começar a rebaixá-las mesmo e botá-las no lugar que elas estão. É isso aí. Qual seria a maneira correta? Qual seria a maneira que nós dispomos de lidar com essas pessoas? Em primeiro lugar, é preciso mudar a forma de tratamento público dessas pessoas. Quer dizer, se nós permitirmos que elas se escondam e se abriguem por baixo da dignidade das funções que aparentemente exercem, nós estamos lascados. Porque daí nós nos comprometemos a levar a sério, a acreditar no teatrinho que eles estão empreendendo, que eles estão encenando. E nós temos que sair desse teatrinho. Né? Vamos dizer, isso é uma coisa que o pessoal liberal conservador ainda não aprendeu. Né? Por exemplo, quando o sujeito lhe faz uma pergunta maliciosa, você nunca pode responder com inocência, como se você estivesse numa sabatina obrigado a dar explicações. Isso é o que todo mundo faz, para não passar por mal educado, o sujeito faz isso. Mas nós temos que sair dessa alternativa forçada, alternativa artificial, entre ser grosseiro ou ser bom moço. O problema não é nenhum nem outro. Você não deve ser grosseiro nem ser bom moço, você deve ser esperto. E para isso é preciso sempre desmantelar esse joguinho teatral. E eu vou contar uma coisa para vocês, esse pessoal não está preparado para ser desrespeitado. Eles não sabem. Quando você os desrespeita, eles não sabem o que fazer, porque eles estão acostumados com a encenação, acostumados a comparecer em público, né, vestidos nas suas togas, nas suas batinas, nos seus mantos reais, etc., sempre respeitados. Eu vou dizer, um dos segredos, vamos dizer, da eficácia do meu livro de 1995, O Imbecil Coletivo,
foi justamente que ele tratava com total desrespeito pessoas que eram as vacas sagradas do momento. Reclamar contra elas e polemizar, outras pessoas tinham polemizado. Por exemplo, o Zé Guilherme Belchior polemizava lá com Marilena Chauí, etc. Mas sempre naquela base do nós temos que discutir ideias e não pessoas. Quando eu falo, o problema aqui não são as ideias, são as pessoas. Né? O problema são os agentes. Quem é o sujeito que está fazendo isso? E por que ele está fazendo? Né? Então, eu fazia muito menos a discussão de ideias do que a análise psicológica de truquinhos que eles estavam usando. Eu fiz isso aí outro dia com o Leonardo Boff. Peguei lá umas páginas dele, né, e analisei mostrando que por trás do estilo aparentemente cristão, tradicional, etc., ele estava fazendo uma grossa sacanagem. Tá certo? Então, nós temos que começar a perfurar essa camada de respeitabilidade, acabar com isso. Ora, o povo nas ruas pode fazer isso. Vocês lembram quando o pessoal no estádio começou a xingar a Dilma? Né? Note bem, vaiar é um fenômeno universal. Vaias você tem no mundo inteiro. Mas xingar, dizer um palavrão para o presidente da República, isso nunca aconteceu na história humana. E se você quer saber, foi isso que acabou derrubando a Dilma. Eles não estão preparados para reagir a isso. Está entendendo? Eles não sabem o que fazer. A hora que você tirou o manto, acabou. Eles aparecem em toda a sua feiura e não tem mais como esconder. Então, usar a mobilização popular para expressar não apenas um protesto normal, mas o total desrespeito a quem não merece respeito nenhum. Isso é absolutamente fundamental. São pessoas que, se você xingá-las uma vez, toda a segurança delas acabou. Modificar. Eu tenho a acrescentar o seguinte: princípios como, por exemplo, a separação dos poderes, o princípio de que um agente do Estado não deve ser, um representante do Estado não deve ser ao mesmo tempo um agente político partidário, são, para pessoas criadas na mentalidade democrática ocidental, são princípios reais, são valores e são critérios de julgamento. Para o pessoal criado na tradição marxista, comunista, ao contrário, esses são formalismos burgueses que têm de ser destruídos de qualquer maneira, mas que, ao mesmo tempo, enquanto estão vigentes, podem ser usados como camisa de força para prender o adversário e limitar a sua esfera de ação. Isso aqui é uma coisa básica. Né? Quer dizer, o sujeito não acredita absolutamente em separação de poderes, mas ele pode alegá-la contra você, por exemplo. Né? Então, isso se faz, veja, não só com esses princípios democráticos, mas se faz na Igreja Católica, onde você vê o princípio da obediência ao Papa é usado para impor as políticas mais anticatólicas do mundo. E se o Papa mandou você fazer o contrário do que está no Evangelho, do que está na doutrina da Igreja, você tem que obedecer porque é o Papa. Então, é claro que quem faz isso não acredita absolutamente na autoridade do Papa, mas sabe usá-la para seus próprios fins. O mesmo processo que eu falei no começo, quer dizer, o psicopata que não participa dos sentimentos, mas os absorve como uma linguagem para poder usar para manipular a mente das pessoas. É a mesmíssima coisa. Também, por exemplo, a coisa apolítica, o valor apolítico para o mundo burguês democrático, isso é um valor. Tá certo? Mas os comunistas, eles riem disso, porque eles sabem que o poder político está envolvido em todas as situações humanas. Então, ele pode alegar o valor do apolítico contra você, para calar sua boca. Mas ele não vai acreditar nele e não vai cumpri-lo de maneira alguma. Então, isso é assim em tudo. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que o impeachment tirou apenas uma pessoa de lá de cima. Mas esse pessoal teve 50 anos para conquistar a hegemonia. E a hegemonia é o controle da mídia, o controle do sistema educacional, o controle do funcionalismo público federal, estadual, municipal. Em suma, eles têm é um grupo pequeno, mas eles têm todos os instrumentos de ação na mão. Eles têm o sistema judiciário. É isso? Então, é assim, uma população inteira informe, espalhada, você está entendendo? Sem unidade nenhuma, contra um grupo organizadíssimo. Eu vou lhe dar um exemplo de como esta organização da minoria pode prevalecer sobre a vontade maciça da maioria. Estão organizando agora um grande movimento conservador, eu não vou dar um nome por enquanto, um dia eu vou dar, mas não agora,
que vai reunir os grandes líderes conservadores, etc, etc. Quando você examina, você vê que os responsáveis por todo o aparato técnico da coisa são organizações de esquerda. Então estão fazendo isso para quê? Para cadastrar os inimigos, que é um elemento fundamental na estratégia comunista. O sistema de informações vem primeiro, o serviço de inteligência em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, tem a ficha de todo mundo. Então, os idiotas vão lá para propagar ideias conservadoras, etc., e estão apenas caindo numa armadilha. Então, a maioria, é claro, é conservadora, só que os caras que detêm o domínio técnico da coisa, que são meia dúzia, esses são da esquerda. Eles fazem isso o tempo todo. No momento, por exemplo, eles têm, o controle do sistema judiciário é notório, e eles tiveram 50 anos para conquistá-lo sem enfrentar oposição alguma. E agora estão tirando proveito. Então, tudo o que para nós são valores, são critérios de julgamento, para eles são formalismos lógicos que podem ser usados, que devem ser destruídos no socialismo, mas que podem ser usados ainda no capitalismo, tá certo? Como camisa de força para prender o adversário. Então, esta linguagem dupla, nós temos que estar sempre atentos a ela, e nunca podemos cair na esparrela de responder as coisas nos termos em que eles colocam. Primeiro, nós temos que desmascarar a linguagem, o jogo duplo. Né? Olha, você está dizendo uma coisa aqui, mas o que você está fazendo é outra completamente diferente. Você está querendo me aprisionar numa camisa de força para limitar a minha esfera de ação e você ficar com o terreno todo à sua disposição. Jamais esquecer. O poder total é o único critério de ação dessa gente. Tudo mais que eles dizem querer são elementos provisórios. Por exemplo, eles podem querer fazer... Agora, na Rússia, eles não estão fazendo a campanha conservadora, cristã, anti-gay, etc, etc. Então, porque lá interessa. Então, eles não querem gaysismo lá, mas eles querem o gaysismo no Ocidente. É? Assim como o Stalin, por exemplo, o pessoal da escola de Frankfurt tinha umas ideias diferentes, né? O Stalin falou, não, isso aqui na União Soviética não, vai fazer isso lá nos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que é ruim para dentro pode ser bom para fora. Está entendendo? Então, o conteúdo das ideias desse pessoal nunca interessa muito. O único conteúdo é o seguinte, nós temos que ter todo o poder na mão, por quaisquer meios, sob quaisquer pretextos, tá certo? E eles não têm a menor intenção de se colocar em juízo moralmente jamais. Quer dizer, que o movimento comunista está acima do julgamento humano e divino, esse é o princípio número 1. Ora, é o seguinte, o sujeito que fala em nome do futuro, uma promessa de futuro, ele não tem satisfação nenhuma a dar ao presente, meu Deus do céu. E não terá nunca, porque o futuro não pode chegar jamais. Se o futuro chegar, ele será julgado. Então, o futuro tem que ser empurrado com a barriga para sempre. E o socialismo, o movimento, não pode ser julgado jamais. É com essas pessoas que nós estamos lidando. Então, são psicopatas perigosíssimos. Tá certo? Que, numa situação mais normal, estariam no hospício ou na cadeia. E agora estão aí no STF, no Senado, no Comando das Forças Armadas, etc, etc. Ora, então isso quer dizer que eles controlam todos os meios legais de ação e os meios institucionais. Todos, absolutamente. Não tem para onde correr. Então sobra o quê? Sobra o confronto maciço de poder. Eles têm o poder da caneta, eles têm o poder do teclado, mas nós temos o poder da massa na rua. Então, essa massa tem que se impor a eles. Ela não pode reivindicar nada deles. Ela tem que pressioná-los e intimidá-los. E quebrar a segurança psicológica desses camaradas. Está entendendo? Quer dizer, por exemplo, se você quer dizer alguma coisa contra eles, mas você diz numa linguagem, vamos dizer, oficial, polida, etc., não funciona. Não funciona. Você tem que desmatar psicologicamente, um por um. Né? Então, por exemplo, vamos reunir na frente do Supremo, sei lá, da Justiça Estadual, qualquer coisa. Eu acho que tem que humilhar os juízes, sim. Humilhar e intimidar. Eu acho que não há outra saída. Já que os meios institucionais, oficiais e legais foram totalmente assambarcados, e eles usam do formalismo legal para impedir a ação legal, então, bom, então a situação passou da esfera jurídica para a esfera política. E na esfera política é uma questão de poder, que pode mais choramento. Então nós temos que mostrar para eles que nós podemos mais.
Ou seja, se nós entramos com uma petição, você pega a petição, joga no lixo e esquece. Agora, se nós pegamos você no restaurante, te xingamos, te intimidamos, você não tem para onde correr. Está entendendo? Então, você vê, Carl Schmitt, o filósofo seminazista alemão, definia a política como aquele domínio da realidade no qual os conflitos não podem ser arbitrados racionalmente e só resta juntar os amigos contra os inimigos e ver quem tem mais força. Tá certo? Então, o truque dessa gente é politizar tudo, isso é transformar tudo num confronto dos amigos contra os inimigos, sob pretextos da linguagem democrática, formal, etc, etc. Eles fazem sempre isso. Então, se eles querem destruir a ideia, vamos dizer, dos valores democráticos, legais e oficiais no socialismo, nós temos que destruir a linguagem democrática deles. Rasgar essa fantasia. Né? E o único, não assim, em termos de argumento, não se trata de argumento, mas de análise psicológica. Entendeu? Eu acho, por exemplo, que você pegar um camarada desse, né, sei lá, um cardeal desses vagabundos da teologia da libertação, dizer eminência coisa nenhuma, cardeal coisíssima nenhuma, tu é um vagabundo, mentiroso, filho disso, daquilo. Isso funciona mais do que 1000 páginas de argumentos racionais. Porque o problema não é racional, é um problema psicológico. É um problema de dominação psicológica que ele exerce sobre o adversário. Dominação, manipulação, chantagem e intimidação. Eles fazem isso o tempo todo. Então é só devolver o jogo contra eles, na mesma medida, e você o neutraliza. Você vê que o pouco que conseguimos até agora foi nessa base. Por que você acha que o impeachment saiu? Foi por causa de algum motivo legal? Não, foi porque a turma estava lá no estádio dizendo Dilma vai tomar naquele lugar. E daí eles viram, epa, nós estamos isolados. É isso que nós temos que mostrar para eles. Vocês têm os cargos, mas vocês são uma migalhinha. A nação inteira está contra vocês. Tá certo? E nós não vamos receber você nas nossas casas, não vamos tratar você com respeito, não vamos aceitar você como um cidadão de bem, não vamos sequer lhe dirigir a palavra, a não ser para xingá-lo. Ou seja, nós temos que usar o mecanismo de exclusão que eles usam contra nós, nós temos que usar contra eles, multiplicar. Nós estamos excluindo vocês, sim. Estamos excluindo você de todo ambiente decente onde você não tem o direito de entrar. No fundo, é uma coisa simples, né? Professor, suas palavras aqui foram maravilhosas. Eu acho que jogam na gente assim, né, um alento.